Hoje vamos apresentar nossa escala de poder desenvolvida através de profunda análise da obra Saint Seiya. Antes de começar, temos que explicar que nosso objetivo não é informar quem é fraco ou forte, simplesmente mostrar a diferença de nível de poder entre os personagens. Um exemplo. Vamos apresentar o nível SS que engloba os Cavaleiros de Ouro. Dentro desse nível geral tem 5 divisões. O quinto nível refere-se aos cavaleiros recém-graduados com pouca experiência. Como exemplo temos Tokizada que recebeu a armadura de Aquário. Como ele não tinha um domínio adequado do Cosmo, ele não conseguia controlar a armadura de forma 100%. O quarto nível refere-se aos cavaleiros com experiência. O terceiro nível refere-se aos cavaleiros com muita experiência. Aqui podemos colocar Saga de Gêmeos e Aiolos de Sagitário, que já eram candidatos a grande mestre quando os demais cavaleiros de ouro chegaram ao santuário. Também podemos incluir Shaka de Virgem, que é a reencarnação de uma divindade e possui um enorme poder. O segundo nível refere-se aos cavaleiros com uma experiência excepcional. Aqui podemos colocar Doku e Shion, que têm um grande poder e conhecimento sobre todos os cavaleiros, podendo até mesmo anular técnica dos adversários. O primeiro nível refere-se aos cavaleiros que transcendem seu próprio nível. Como exemplo temos Asclepio de Ofiuco, que possui um poder capaz de rivalizar facilmente com qualquer cavaleiros de ouro. Porém vamos focar na classificação geral sem entrar nas 5 divisões para não gerar discordância entre os fãs. Agora vamos falar do primeiro nível. Aqui estão todos os personagens que não têm domínio do Cosmo e que não possuem habilidades de luta, ou seja, pessoas comuns. Como exemplo temos Shunrei e Makoto. O segundo nível. Aqui estão todos os personagens que não têm domínio do Cosmo, porém esses têm alguma habilidade de luta. Como exemplo temos Tatsumi. O terceiro nível. Aqui estão os personagens que estão começando a dominar o Cosmo ou que têm uma capacidade de luta intermediária. Como exemplo temos Kiki quando criança. O quarto nível. Aqui estão os personagens que têm domínio do Cosmo de forma básica. Como exemplo temos alguns cavaleiros negros da série clássica. O quinto nível. Aqui estão os personagens que têm domínio do Cosmo de forma intermediária. Esses personagens possuem força sobre-humana e velocidade situada normalmente em Mach 1. Exemplo temos os Cavaleiros de Bronze. O sexto nível. Aqui estão os personagens que têm domínio do Cosmo de forma avançado. Esses personagens possuem força sobre-humana e velocidade situada normalmente entre Mach 2 e Mach 3. Como exemplo temos os Cavaleiros de Prata. O sétimo nível. Aqui estão os personagens que têm domínio do Cosmo de forma plena, donos do sétimo sentido, possuem força sobre-humana e são capazes de se mover à velocidade da luz. Como exemplo temos os Cavaleiros de Ouro e os Generais Marinas de Poseidon. O oitavo nível. Aqui estão os personagens que ultrapassaram o sétimo sentido, donos do Arashi que por natureza, possuem força sobre-humana e são capazes de se mover à velocidade superlumínica. Como exemplo temos a Tribo de Ouro e os Cavaleiros da Coroa do Sol. O nono nível, o R. Aqui estão os personagens com o poder equivalente a 3 Cavaleiros de Ouro. Esse é o poder máximo que um ser não divino pode controlá-lo plenamente. Como exemplo temos os Palazite de primeira classe. O décimo nível, o Ômega, chamado às vezes de Cosmo Supremo. O Ômega é um cosmo que rivaliza com o poder dos Deus, suprema virtude. Dependendo de seu usuário, ele pode ultrapassando até mesmo o Dunamis dos deuses primordiais e chegar ao Big Will. O problema desse cosmo é que, devido à sua natureza, dificilmente os humanos conseguem atingi-lo e quando faz não conseguem desenvolvê-lo ou mantê-lo por muito tempo, já que os humanos têm limitações físicas e mentais que não permitem dominar o Ômega por completo. Na era atual, o primeiro a despertar o Ômega foi Seiya, seguido pelos demais Cavaleiros de Bronze, depois os Cavaleiros de Ouro e até mesmo os Marinas de Poseidon. Porém o único que conseguiu atingir o maior nível do Ômega até hoje foi Koga de Pégaso, que enfrentou o deus Saturno. O Ômega foi criado pela série para nivelar os poderes, e para deixar claro que um humano ao tocar o Ômega não se torna um deus, já que o cosmo dos deuses é diferente. Agora vamos começar a falar do cosmo dos deuses, a suprema virtude. O 11º nível, a suprema virtude é uma fonte de poder e existência sem limites. Os deuses possuem essa plena consciência do cosmos, como eles seriam o próprio cosmos.
Poderes concedidos por esse conhecimento são absolutamente infinitos, mas somente deuses superiores estão plenamente conscientes deste poder, enquanto os deuses menores, apesar de serem 100 vezes mais fortes do que os guerreiros humanos mais fortes, estão longe do poder absoluto e ilimitado. Somente os que têm o icor, sangue divino, possuem a suprema virtude. Aqui temos a classe mais baixa dos deuses, constituída como por exemplo pelos oneiros. O 12º nível, aqui estão os deuses intermediários, como exemplo temos Hipnos e Thanato. O 13º nível, aqui estão os deuses com poder pleno, como exemplo a própria Atena, Eris e Palas. A série Saint Seiya deixou Atena como irmã menor e Apolo como irmão maior, assim criando uma referência que Apolo é mais poderoso, assim como o deus Abel. O 14º nível, aqui estão os deuses com domínio avançado do cosmo divino, como exemplo o próprio Apolo, Abel e Loki. O 15º nível da suprema virtude, aqui estão os deuses com domínio absoluto do cosmo divino, como exemplo o próprio Poseidon, Hades e Zeus. Muitos vão se questionar sobre esse nível, então vamos explicar. Poseidon e Hades são deuses supremos, porém até hoje nunca lutaram com seus poderes verdadeiros, sempre estão enfraquecidos de alguma forma. O 16º nível é uma mistura de suprema virtude e o Dunamis. Aqui está o primeiro grupo da segunda geração divina dos deuses primordiais como gigantes, hecatonquiros, ciclopes. Em Saint Seiya, devido à sua natureza bruta e selvagem, eles são considerados como mais fracos que seus irmãos titãs. Eles em suas formas verdadeiras são temidos até mesmo pelos deuses do Olimpo. Sua participação na série, assim como Poseidon e Hades, foi na forma enfraquecida que não faz jus ao seu verdadeiro poder. O Dunamis é uma força primordial, energia, disponível apenas para os titãs e os deuses do velho panteão, capaz, ao contrário de Cosmo, de criar tudo do zero do nada, incluindo quaisquer formas de vida e até mesmo universos inteiros. O 17º nível, aqui está o segundo grupo da segunda geração divina dos deuses primordiais como titãs. Diferente de seus irmãos do nível anterior que são em sua maioria forças descontroladas, a geração dos titãs são seres racionais que utilizam a inteligência em conjunto com o poder, porém, da mesma forma eles são temidos por todos os outros deuses. Isso inclui até mesmo o poderoso Zeus. Como representante temos o poderoso deus Cronos. O 18º nível, aqui está a primeira casta a utilizar o Dunamis de forma plena, aqui está a primeira geração divina dos deuses primordiais. Em sua maioria são os primeiros filhos de Gaia, seus poderes estão além da compreensão dos outros deuses. Como representante temos o poderoso deus Urano. O 19º nível, aqui está o segundo grupo conforme Saint Seiya de deuses primordiais, os senhores do universo, pais e mães de todos. Como representante temos a poderosa Gaia. O 20º nível, foi criado para encaixar os personagens que surgiram na série baseados na tradição grega órfica que se diferencia um pouco da mitologia grega tradicional. Como exemplo temos poderoso Phanes conhecido na série Ômega como Apsu, que também foi fundido com as mitologias da Suméria e Acádia. Dependendo da mitologia, Apsu é considerado o criador, porém em todas é claro que ele não é o primeiro deus a surgir. Podemos considerar ele como aquele que guarda o sono do grande criador. O 21º nível, aqui está o grande criador, conhecido como Caos, uma força incontrolável que destrói e cria, aquele que controla a grande vontade, Big Will, consciência divina absoluta. Esse Deus é temido por todos os seres. Caos já participou do jogo Saint Seiya Online onde foi chamado de Lamek, o Deus do Nada. Caos está presente em várias religiões, incluindo a japonesa, onde o livro Kojiki, que explica o surgimento dos deuses, e como o mundo foi criado incluindo a origem dos imperadores japoneses. Lá está escrito, antes do mundo existir, havia apenas o caos, em algum momento depois disso surgiu os deuses. Assim terminamos nossa escala de poder, lembramos que foi desenvolvida por nossa equipe para ajudar nas descrições dos personagens da série, sendo uma visão exclusivamente nossa do mundo Saint Seiya.